Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar uma ação numa data grid que vai abrir um diálogo para realizar uma ação sobre o registro. No caso que a gente vai fazer aqui, nós vamos criar um botão para cancelar o pedido, mas para cancelar o pedido ele precisa abrir um diálogo para perguntar o motivo do cancelamento. O motivo de cancelamento vai ser um campo do modelo de pedidos que nós vamos preencher então nesse diálogo, além de trocar o status do pedido. Então, se nós formos olhar aqui no modelo de pedidos, nós temos o campo motivo do cancelamento, né, que nós vamos trocar, e o status do pedido nós vamos trocar para o cancelado. Lembrando que o status nós já deixamos pronta uma constante, né, no modelo de pedidos, que é a constante, não é no modelo de pedidos, no modelo status do pedido, que é a constante status cancelado, que é o código 3. Para isso funcionar bem, agora eu vou trocar para o nosso sistema em testes, lembrando que você precisa cadastrar o status do pedido, o 1 tem que ser o criado e o 3 tem que ser o cancelado para funcionar essa sistemática, né? Então nós vamos criar uma ação nova aqui, que vai abrir um diálogo, vai perguntar um motivo e vai cancelar. Então para isso vamos arrastar uma action aqui para a data grid, nós vamos chamar a action de cancelar, vamos botar uma cor vermelhinha, vamos botar um ícone times, né? Deixa eu só ver aqui a cor. Tá bom. E nós vamos atrelar isso aqui a um método, né, que nós vamos criar agora, que vai se chamar onCancela. Vai ser um método estático porque ele não vai precisar de dados da tela atual, não vai precisar recarregar a tela, ele só vai abrir um diálogo e a partir do diálogo ele vai pedir informações. Para abrir um diálogo, nós temos aqui um assistente, né, de diálogo, mostrar caixa de diálogo de entrada, né? Então vou inserir aqui na posição do cursor. Esse é um código, né, que abre um form na tela. No caso aqui o exemplo que ele dá é abrindo um form com dois campos de entrada de dados, field 1 e field 2. No nosso exemplo nós só vamos precisar do motivo cancelamento, que vai ser então um objeto que nós vamos botar na segunda posição. Vou chamar aqui então de motivo de cancelamento. E como esse formulário vai trabalhar em duas etapas, primeiro ele vai perguntar e depois ele vai cancelar, nós vamos precisar de um campo escondido, um thHidden, para receber o ID do registro que veio pela parametrização. E esse ID de registros nós vamos manter no formulário para passar ele adiante, né? Então aqui esse campo não vai aparecer na tela, mas ele vai estar ali dentro da tela, né? Que vai ser o ID do registro. O formulário vai ter um botão chamado confirma e o título do diálogo que vai se abrir vai ser cancela pedido, ok? Então sempre que o botão cancelar for acionado, ele vai passar automaticamente para o método onCancela as variáveis, né, do objeto, né? Uma variável é a variável key, que é a variável que contém a chave do registro, né? Então, essa variável key, que tem param na posição key, é a variável que a gente vai alimentar o campo ID. Então, ID, nós vamos chamar o setValue dele, para ele receber essa variável que é a chave do registro. Então, por padrão, né, as ações aqui, elas já recebem, né, o key como parâmetro. Então eu vou pegar o param key, vou passar para o ID, que é um campo escondido, e vou manter ele no formulário. E aí nós vamos ter um outro método que vai ser o que vai cancelar de fato, que é o cancela pedido. Também vai ser um método estático. Então tem um método que vai abrir o diálogo e esse método vai chamar o segundo. A conexão entre os dois está por essa ação aqui, o confirma, que vai chamar o método cancela pedido. Então, se o usuário confirmar, ele vai chamar o segundo método e o segundo vai cancelar de fato. Eu vou botar aqui um ícone de check da Bootstrap, acho que é esse o nome, não me lembro exatamente. E agora nós vamos conectar a ação com o onCancela. Então, vou clicar aqui na ação, esse aqui vai chamar então o onCancela. Quando o usuário clicar ali, deixa eu só ajustar a cor, pronto. Quando o usuário clicar aqui, ele vai chamar o método onCancela. Vou clicar aqui para abrir o método e agora a gente vai terminar de escrever o método cancelar. Recapitulando então, o onCancela vai abrir um formulário, esse formulário vai ter um ID e um motivo de cancelamento, o ID vai receber a chave do registro para passar para frente para o cancela, né? E o cancela vai de fato trocar o status e gravar o motivo de cancelamento. Então o método que cancela vai precisar de um try catch,
porque a gente vai trabalhar com o banco de dados, pode dar uma exceção, e se ocorrer alguma exceção, a gente quer, pelo menos, exibir ela para o usuário da forma adequada, né? Pronto. E aqui, então, no bloco try, né, como a gente vai trabalhar com o banco de dados, a gente precisa abrir uma transação com o banco de dados, né, o banco de dados curso. Aqui nós vamos fechar a transação, mas antes de tudo a gente vai validar se o usuário preencheu o campo motivo de cancelamento. Para isso, eu posso chamar a seguinte linha, new required validator, fecha parênteses, método validate, o nome do campo vai ser motivo de cancelamento, e o campo que eu quero validar é param na posição motivo cancelamento. Então, se vier esse campo, beleza, vai passar por essa validação. Se ele não vier, se estiver vazio, nesse momento vai dar uma exception, né, de campo não preenchido. Beleza, abri a transação, agora eu vou localizar o pedido. Pedido igual a pedido, find, param na posição ID. Por que ID? Porque ID é o nome do campo hidden, no qual eu gravei a chave do registro para passar, justamente passar para esse método agora que eu estou, né? Então, se eu localizei o pedido, se pedido instance of pedido, então eu vou fazer a modificação dele, né? Que seria qual? Pedido status pedido ID igual a status pedido, status cancelado. É o status que eu cadastrei lá na model de pedidos, né? Lembrando que aqui na model de pedidos, aliás, status pedido, né? Nós cadastramos aqui o status cancelado. Então, esse status cancelado a gente vai gravar no pedido. Outro campo que a gente vai gravar é o motivo cancelamento, que vai vir de param na posição motivo cancelamento. Ok? Aí nós vamos gravar o pedido store. A transação é finalizada e depois de finalizada a gente vai ter que recarregar a data grid, recarregar a listagem. Para recarregar é bem simples, a gente já fez isso antes, Adjunct Core Application, load page, passando o nome da classe, pedido list, método onLoad. Prontinho. Vamos salvar, isso já deve ser o suficiente, já deve ter atualizado lá no servidor de testes, porque essa página já foi publicada antes. Lembrando, é um cancelamento em duas etapas. Primeiro ele abre um diálogo para perguntar e depois ele grava a alteração. E isso está conectado aqui com o botão cancelar na listagem de pedidos. Agora eu vou trocar de aba para me posicionar aqui no sistema, né, que eu estou em execução já. Abro aqui a listagem de pedidos e já tem aqui um botão de cancelar. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar aqui no botão, pediu o motivo de cancelamento. Vou botar aqui teste. Confirma. E deu certo, ele recarregou a listagem e já trocou ali cancelado, né, o status do pedido. Vamos aproveitar agora e testar o filtro do formulário, listar só os cancelados. Olha só, está tudo funcionando a mil maravilha, né? Podemos melhorar ainda, né, mas o nosso objetivo principal, que era de abrir um diálogo perguntando informações e a partir dele modificar o registro, a gente conseguiu cumprir, né? Lembrando então, criamos uma ação na DataGrid, conectamos com o método onCancela. Esse método usamos aqui então um assistente de diálogo que abre uma caixa de diálogo, né, para pedir informações para o usuário. Mas o grande segredo aqui é que nós criamos um campo escondido para repassar o campo parent_key, que é a chave do registro, para o próximo método, né? Então o próximo método, sim, ele vai localizar o registro, né, o pedido. Se localizou, troca o status, né, para cancelado e grava o motivo de cancelamento, então recarrega a listagem. Então com isso a gente fez uma ação, né, na DataGrid com uma caixa de diálogo para pedir informações adicionais. E um detalhezinho importante que eu esqueci de falar, se você não conseguiu acompanhar esse exemplo, não tem problema, tem um paste para ele. creator.com.br/paste/15.txt, aqui você vai ter o código desse exemplo.